É uma satisfação imensa, tem bastante gente entrando ainda, a gente teve bastante inscrição. Então, sejam bem-vindos à nossa mesa redonda, que o tema é LGBTQIA+, gênero e sexualidade. Tá? Então, para quem não me conhece, eu sou aluna de psicologia, estou no 7º semestre, sou da Universidade Anhanguera, da Avenida Industrial, de Santo André, São Paulo. Tem que falar São Paulo porque, olha, é com muita satisfação que eu vou falar que a gente tem aqui, vou falar, eu anotei. A gente tem convidados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Distrito Federal, Espírito Santo, Amazonas, Piauí, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Bahia, Maranhão e Belém do Pará. Então, assim, é muito gratificante para nós estar numa sala com tantas pessoas de todo o Brasil. E foi um trabalho muito em conjunto, com muita dedicação. E a gente tem que agradecer todos vocês para um tema tão importante. Então, a gente agradece a nossa coordenadora, Patrícia Improta, que incentiva sempre a Liga, né, com esses projetos. Então, eu acabei falando, né, que eu sou aluna, mas eu sou uma das membros fundadoras da Liga de Psicologia da Avenida da Anhanguera, da Avenida Industrial, sou a presidente da Liga. Então, a gente agradece a coordenação, agradece o nosso orientador Valmir de Oliveira Lima, que também sempre está nos apoiando e incentivando. A gente tem parceria com um grupo de ligas do Brasil, que nos ajudou bastante com essa divulgação, por isso que a gente conseguiu atingir aí bastante estado, né, do nosso Brasil. Os alunos da Anhanguera que estão aqui com a gente, que está com a gente de sábado de manhã, à tarde, à noite, enfim, né, que são realmente muito dedicados, muito obrigado por esse incentivo. Os alunos de outras universidades, que a gente também viu que tem muito aluno de outras universidades aqui, muito obrigado. Tem aluno formado, tem profissional formado, tem pai, tem mãe, tem professor e tem quem só apenas se simpatiza com o assunto, que está certíssimo de estar aqui para falar de um tema de tamanha importância. E os membros da Liga que se dedicaram imensamente com esse projeto. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco, tá? Eu acho que já são aí 20 horas e 5 minutos, a gente já pode começar a dar andamento aí na nossa mesa redonda. Vou apresentar para vocês a Fernanda Lima, vai ser a nossa mediadora. A gente tem aqui também o convidado queridíssimo, o psicólogo e psicanalista Marcos Antônio Ribeiro Moraes, e a convidada Aline Fernandes e o convidado Bruno Villanova. Então, eu passo a palavra para a Fernanda, que vai explicar para vocês a dinâmica da mesa e já vai começar o nosso projeto maravilhoso num tema tão importante. Muito obrigada por vocês estarem com a gente. Boa noite, gente. Eu sou a Fernanda, sou estudante de psicologia, estou no 8º semestre na Universidade Anhanguera e sou membro da Liga Psíquicos da Liga de Psicologia, tá? Hoje a nossa mesa redonda, o tema é LGBTQIA+, gênero e sexualidade, e a dinâmica da nossa mesa redonda é composta com os nossos 3 convidados, que terão até 20 minutos para se apresentar a partir da primeira fala. Assim que eles terminar a nossa dinâmica, selecionaremos no mínimo 3 perguntas pelo WhatsApp para que os participantes respondam, tá? E onde terão no máximo 10 minutos para cada um responder as perguntas. Teremos como convidado o psicólogo e psicanalista Marcos Antônio Ribeiro de Moraes, graduado pela Universidade Católica de Goiás em Filosofia no ano 2000 e Psicologia no ano de 2004, mestrado em Educação pela Universidade Federal de Goiás em 2017 e formação em Psicanálise pelo Instituto Sapientiae. Se eu falei errado, me perdoe. Psicanalista, Sapiência. Certo. Psicanalista membro da APPOA, Associação Psicanalítica de Porto Alegre, professor da Escola de Medicina da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, a PUC,
Ministra seminários no ambulatório de saúde do adolescente, sexualidade e saúde, atua em consultório de psicanálise, com experiência na área de psicologia clínica, social e da personalidade, atuando principalmente nos seguintes temas: psicopatologia, psicologia do desenvolvimento, adolescência, e atualmente foi convidado para ser o orientador da Liga de Sexualidade da PUC Goiás. Esqueci alguma coisa, Marcos? Não, tá ótimo, Fernanda, obrigado. Temos também a convidada Aline, que ela é formada em rádio e TV pela instituição da Anhanguera e criadora do podcast Conversando Psicologia. Também temos o convidado Bruno, que tem MBA em Gestão Estratégica de Negócio da FMA. Primeiramente, eu quero agradecer o convite de vocês, da Liga. Alegria de estar aqui com vocês, não só com o povo de São Paulo, mas pelo jeito do Brasil todo, né? E também estar com os colegas, né, com a Aline e com o Bruno. O que me foi pedido foi um enfoque mais dentro da psicanálise e a questão de gênero e orientação sexual, posto que a discussão é sobre LGBTQI+, né? Então, eu vou fazer uma fala para um aquecimento, depois a gente vai ter a oportunidade de retomar através das questões. Eu queria começar com uma breve história que situa o porquê que, na minha profissão, este é um dos campos de interesse de estudo e de discussão, a questão da sexualidade humana. Dentro disso, um recorte mais específico ainda, a respeito da questão da orientação sexual e da identidade de gênero. A história é a seguinte: final da década de 80 e começo da década de 90, na cidade de Goiás, que é a antiga capital do estado de Goiás, cidade da poetisa Cora Coralina, que muitos devem ter ouvido falar, eu estava numa manhã de domingo passeando pela cidade, e eu encontrei uma senhora que também estava passeando, uma moradora da cidade, que passeava com o seu netinho num carrinho de bebê. Toda feliz. E aí, então, eu me aproximei, me curvei para ver o bebê e perguntei: é menino ou menina? Ela me respondeu, muito tranquilamente e sorridente: por enquanto é menino. Vamos ver quando crescer. E aí, então, eu fiquei impactado, né? Assim, fui deslocado por aquela fala e continuei conversando. E ela, acho que percebeu, né? E aí ela resolveu me ajudar a entender por que ela dava aquela resposta, de que lugar que ela falava daquela forma, né? Então ela me disse que ela tinha um irmão que era um homem transexual. Mas naquela época, vocês imaginam, não tinha retificação de nome, não tinha nome social, não tinha nada disso. E eram pessoas que viviam na zona rural, inclusive. E ela me contou que a história do irmão percorria dois momentos em que ele teve que, entre aspas, né, sair do armário, porque ele foi casado, enquanto ainda com uma identidade feminina, foi casado com uma mulher. Enquanto mulher, né, uma identidade feminina, foi casado com um homem, e teve 4 filhos, depois entendeu que não gostava de homem, casou-se com uma mulher, e depois entendeu que também ele não era uma mulher, e aí assumiu uma identidade masculina. Passou a trabalhar como homem, a se vestir como homem e a se apresentar como homem. Então a gente vê nessa história, lá naquela época, né, na década de 90, um movimento de um sujeito que tem que retomar a sua nomeação enquanto identidade, enquanto desejo, em 2 momentos, né, assim, decisivos da sua vida. Então essa história, ela me acompanha ao longo da minha vida, da minha pesquisa, do meu trabalho acadêmico, porque ela nos ajuda a retomar uma pergunta que é muito importante na psicologia,
na psicanálise especialmente, que é a questão do destino do sujeito, né? O que determina o destino de um sujeito? É a anatomia, é o fenótipo, é o corpo biológico com o qual ele nasce, né? O Freud, ele vai, né, se debruçar sobre essa questão. O Lacan depois retoma essa pergunta do Freud. E o Freud, ele já tinha uma inquietação a respeito dessa questão da anatomia e o sujeito no campo do desejo, né? Sobretudo com os estudos acerca da histeria. Freud, lá no texto dele sobre as paralisias motoras, orgânicas e histéricas, de 1893, ele já havia concluído que os recortes do corpo da paciente histérica não se tratavam dos mesmos definidos previamente pela anatomia médica e biológica. Então vocês vejam que nem é uma questão aqui propriamente de orientação do desejo e de identidade de gênero, mas ele já percebia que havia uma discordância. A forma como essas pacientes representavam seus corpos na queixa e no sintoma não batia com os recortes da fisiologia ou da anatomia. Uma perna paralisada para uma histérica era uma perna simbólica. Então o corpo é um corpo simbólico. É assim que o Freud já vai entender desde o início, né? A partir de então, abre-se entendimento na pesquisa psicanalítica, né? O Freud dá margem em todos os trabalhos que ele faz, para que a gente entenda que a pulsão é um outro modo de recorte, de costura, de amarração do corpo, referido não à anatomia, mas sim ao desejo do sujeito. Então, a pergunta, né, se a anatomia é o destino da pessoa, de cada sujeito, né, de cada ser, ela já fica posta dessa forma, né? E aí, então, o Freud vai entender que a anatomia é o destino, no sentido de que o corpo, de certa forma, ele, para muitos sujeitos, ele funciona como uma prisão mesmo, ele tem que se haver com esse corpo, né? Até para ver o que ele vai fazer com esse corpo. Inclusive, no caso das pessoas transexuais, se elas vão fazer transição, né? Se vão fazer cirurgia, se vão fazer hormonização, mas vai partir de uma realidade, né? E o Lacan, ele vai dizer que a anatomia não é o destino. Poucas vezes que o Lacan fala uma coisa no modo contrário do que o Freud afirmava, né? O Lacan, ele vai, então, dar continuidade ao que o Freud entendeu sobre o inconsciente, sobre a constituição do sujeito, chamando a atenção justamente para isso. Para o Freud, o corpo anatômico não corresponde ao corpo simbólico justamente porque há uma outra cena que faz com que o sujeito se apresente nesse corpo biológico, que é a cena do inconsciente, que o Lacan vai dizer, então, que é estruturado na forma de linguagem. E ele vai dizer, então, que os corpos, né, os nossos corpos, eles têm furos abstratos, inscrições, né? Se o Freud dizia que o inconsciente tem inscrições, né, tem traços mnemênicos, é um aparato de memória, né? O Lacan vai dizer que esse aparato de memória é um aparato de linguagem, né, que sustenta esse sujeito. E ele vai dizer que são furos alusivos à experiência da castração, a uma parte, né, que é marcada pela experiência, né, pela travessia edípica, onde o sujeito é sexuado no campo da linguagem. E não ficando determinado apenas pela sua anatomia, né? Então, o que é interessante a gente pensar aqui é que essa experiência do sujeito ter que entrar no campo da linguagem, né, pela experiência da castração, pela experiência de que ele precisa se representar para um outro, né, no que se refere ao seu desejo e ao entendimento da sua identidade, isso vai provocar um hiato entre esse corpo biológico e esse sujeito tomado no campo da linguagem.
Nós somos tomados no campo da linguagem, e aí o entendimento da sexualidade para a psicanálise a sexualidade é justamente o modo como cada um de nós é tomado no campo da linguagem. Por isso que existem várias sexualidades, vários modos de se viver a sexualidade, de direcionar, de orientar o desejo e de se explicar como identidade sexuada. Justamente porque a linguagem é um campo de singularidades, um campo de equívoco, inclusive, né? Isso é importante a gente considerar. Então existe um hiato, existe um intervalo entre um corpo anatômico e um sujeito desejante e como ele entende ser a sua identidade. Então a lógica do aparelho psíquico é uma lógica do inconsciente, que é estruturado como linguagem, como eu disse. Quando eu falo de linguagem, eu estou falando de quê? De significantes, de sentidos, de nomeações e de representações que vão sendo atribuídas ao bebê. O corpo do bebê é um corpo que vai sendo recortado pela linguagem. Se o corpo do bebê não é recortado pela linguagem, não existe como um ser. A gente tem filmes que mostram isso, né? Bebês que são abandonados na selva, como, por exemplo, O Enigma de Casper House, né? Que é um filme que conta a história de um rapaz que não teve contato com o outro. Não foi um corpo recortado pela linguagem, né? Então, desde que o corpo é recortado pela linguagem, ele é recortado por significantes. Por exemplo, um bebê, ele já é desejado e ele é representado pela linguagem dos pais. Muitas vezes uma menina pode ser vestida com a camisa que o pai torce, né, do time que o pai torce. Isso eu estou falando de linguagem, eu estou falando de significantes, eu estou falando de modos de desejar o outro que os pais nem percebem. E não é de se culpar ninguém por isso ou por aquilo, porque não tem manual para isso. Porque a gente, ao nascer, a gente já cai num campo linguageiro, a gente já cai numa estrutura de linguagem estabelecida. Os pais caíram nesse campo, cada um que nasce vai cair num momento cultural, num momento de existência muito específico e que vai constituir essa estruturação da linguagem que está marcando o nosso modo de existir enquanto desejantes, enquanto sujeitos sexuados. Por exemplo, todos os que nasceram e que estão sendo constituídos psiquicamente no campo da linguagem nesse período da pandemia, terá marcas desse tempo, né, nos seus modos de constituição psíquica no campo da linguagem. Então, cada tempo, cada contexto específico de cada família, cultura, religião, história de vida, marca isso que a gente chama de linguagem, que vai ser mais determinante do sujeito do que a própria anatomia. Então a sexualidade humana, por conta disso, ela não é natural. É isso que a gente diz na psicanálise. É constituição subjetiva determinada pela linguagem e passiva de equívocos. O que eu chamo de equívoco? É um equívoco, por exemplo, entre a anatomia e o que a cultura diz ser homem e mulher, né? Então a cultura vai dizer, todo sujeito que nasce com pênis vai ser homem e vai gostar de mulher. Aí, de repente, a forma como o sujeito foi constituído no campo da linguagem vai dar numa situação em que ele nasceu com pênis, ele vai ter caracteres masculinos quando entrar na puberdade, mas ele não se sente um homem, ele não deseja mulher, ele pode desejar homem também, ou pode desejar homem e mulher, ou pode não desejar nem homem e mulher. Então, é nesse sentido que a gente fala que a linguagem é campo de equívocos, né, de diferenças, de tropeços, de possibilidades de nomeações diversas, para além apenas do biológico. Então não é natural, né? Não é programado instintualmente ou por um DNA que vai dar numa possibilidade linear entre o corpo anatômico, a identidade e o desejo. Quando a gente fala que não é natural, que nós, né, seres humanos, não somos, a nossa sexualidade não é, a nossa identidade não é natural, ela é da ordem da subjetividade e da linguagem, é disso que a gente está falando, né? Então,
a gente passa por uma estrada que é ladeada pelo corpo e pela linguagem, né? Que a gente chama, num termo lacaniano, o real do corpo e o real da linguagem. E é isso que a gente percebe hoje. As pessoas, sobretudo quem está com questões de ordem mais da identidade de gênero, né? Assim, as pessoas trans, né? Dentro das transgeneralidades, elas vão mais para uma direção ou para outra. Por exemplo, tem pessoas que se organizam e se afirmam e para se nomear e se afirmar no laço social como homem, às vezes. Eu trabalhei na construção, na abertura de um ambulatório de transexualidade aqui no Hospital Geral de Goiânia, então eu falei com muitas pessoas transexuais, eu escutei muitas pessoas transexuais, e ao longo desse tempo eu vi que muitas escolhiam ir mais na direção da linguagem, precisavam mais de um trabalho, de um suporte para se afirmar mais no campo da subjetividade, da representação simbólica da sua identidade, e outros que tinham necessidade assim, imensa de cirurgia, de hormônios, e queriam muito pouco falar, queriam muito pouco se situar no campo da linguagem. E tinham outros que queriam as duas coisas, precisavam de se situar simbolicamente, fazer esse recorte no campo da linguagem, e também precisavam de fazer hormonização, queriam cirurgia de mastectomia, esterectomia em alguns casos, e fazer mesmo a cirurgia de transgenitalização propriamente dita, né? Então a gente vê que a questão, né, da identidade, ela vai sempre percorrer esses dois caminhos, que é um equilíbrio difícil, inclusive no diagnóstico e na conduta, né, e no acompanhamento de pessoas transexuais, né. O mesmo a gente pode falar que também se passa no campo da orientação do desejo, né, assim, as pessoas, elas vão precisar, só que no caso da questão da orientação do desejo, elas vão precisar de um espaço de fala para poder se situar, para poder se afirmar como um sujeito desejante, orientado nessa ou naquela direção. Então essas perguntas, elas ficam aqui para a gente no final, né? É possível atuar apenas no campo da linguagem, se tratando, né, da questão da identidade, né, de gênero, ou apenas pela via das intervenções cirúrgicas e hormonais? Essa é uma questão que eu acho que ela está muito presente para quem trabalha com pessoas trans. A coisa vai se resolver só por uma intervenção médica, ou só por uma intervenção no campo da linguagem? São questões que a gente vai precisar de ver, né, em cada caso. O que muda nesse campo a partir dos progressos cirúrgicos, hormonais, das aberturas de ambulatórios especializados para as pessoas trans? Será que não se corre o risco, né, de deixar de lado, né, a questão de que algo precisa se resolver também no campo da linguagem, né, a partir da fala, a partir do situar-se ao falar, né? Essa também é uma questão que fica. Porque há riscos, né? Há risco de simplificar a questão da identidade a intervenções no corpo. O filme Garota Dinamarquesa, eu acho que ele mostra muito isso, né? E aí eu colocaria um paralelo, né? A Garota Dinamarquesa e pessoas que no Brasil fizeram transição sem fazer nenhuma cirurgia, como a Laerte, por exemplo. Até onde eu sei, ela nunca fez nenhuma cirurgia, mas ela fez todo um processo de afirmação como mulher, fazendo uma transição estética, no campo da linguagem, ocupando, né, esse lugar simbólico, né? Então são possibilidades que existem, né? Não estou dizendo que nenhuma é melhor que a outra, né? Mas são questões a serem colocadas, né? Porque é possível homogeneizar de todo corpo e ser, assim, e aí eu acho que essa é uma questão para os casos que valorizam pouco a questão do trabalho no campo da linguagem, né? Assim, que acreditam na possibilidade de uma harmonização da identidade apenas por uma transição no corpo, né? Vaginar-se geraria uma transformação em mulher toda, ou vai ficar uma falta, uma falha, uma incompletude, né, uma insatisfação? São questões que eu trago a partir da minha experiência na escuta de pessoas trans.
o ser todo homem ficaria resolvido pela mastectomia, ou neofaloplastia, ou esterectomia? Né? Ou algo ainda fica de falta, de incompletude, que vai ser, né, uma demanda posta no campo da linguagem? Né? Aline, pesquisas apontam que existe uma grande dificuldade da população LGBTQ se sentir segura em revelar sua orientação sexual e sua identidade de gênero. Conte para nós como que foi a sua experiência, a sua história, suas descobertas, seu desejo em relação a isso. Meu nome é Aline, me identifico como lésbica, sou casada, mãe de 2 gatos. E essa questão para mim sempre foi, acredito que latente desde muito pequena. Quando eu paro para pensar, eu percebo que eu gostava de uma menina de uma forma ingênua, super ingênua, mas quando eu devia ter ali os meus 5 anos de idade, eu gostava muito de uma vizinha minha. Ela tinha a idade do meu irmão, ele é 6 anos mais velho que eu. E hoje eu percebo que a minha vontade de ficar perto dela, de ser amiguinha dela, na verdade, eu gostava dela de uma forma romântica, se é que dá para dizer assim. Eu só fui pensar em sexualidade, né, quando eu tinha por volta de 12 anos. Eu tenho 32 anos, então há mais ou menos 20 anos, né, não era tão falado, não era tão divulgado, não tinha tantas referências para eu olhar e pensar, eu acho que eu sou igual a essa pessoa. A televisão era diferente, eu brincava muito na rua, eu era tida como a Maria Homem do bairro, sempre foi. Era Maria Homem do bairro, Maria Homem da escola, Maria João, e era uma situação que para mim eu levava brincando, tipo, quando uma criança me chamava assim, eu não ligava, não. Até o dia em que eu fui chamar um coleguinha meu numa casa, na casa da mãe dele, e chamei, aí a tia dele apareceu até, estavam as duas juntas, ela falou assim, ele tá tomando banho, alguma coisa assim. Aí eu falei, tá bom. E eu fiquei esperando do lado de fora, estava na calçada, e elas foram para dentro do quintal, e eu escutei quando uma delas falou, nossa, essa menina parece homem, né? Será que a mãe dela não vê? Será que ninguém tá vendo que ela parece um moleque? Aí outra, quando ela chamou, eu até achei que fosse um menino. Então, naquele momento, eu recebi isso como uma bordoada, né? Porque quando uma criança da minha idade me chamava de Joãozinho, de moleque, de Maria Homem, de Maria João, de 4 olhos, porque eu sempre usei óculos, então eu nem ligava, porque tinha minha idade. Mas quando um adulto se referiu a mim dessa forma, eu achei estranho e me senti envergonhada na época. Eu me lembro que a partir desse dia eu evitei brincar na rua. Eu acho que ali eu entendi assim, no mínimo, que eu acho que eu tinha que crescer. Acho que não é para eu ficar brincando na rua, brincar na rua é coisa de menino. Eu sou de uma família católica, não muito organizada catolicamente, né? Ia em missas, obrigada. Eu sempre achei um exercício de panturrilha aí na missa, que ele senta, levanta. Nunca liguei muito para isso. Meu pai, ele sempre foi muito rígido. Ele sempre teve aquela criação mais antiga, né? De menina tem que ajudar em casa, menino não precisa fazer muita coisa além de trabalhar fora. Somos em casal, eu e meu irmão. E eu fui pensar a respeito de sexualidade nesse caso quando eu tinha 12. E aí eu lembro que eu estava na escola um dia e escrevi no caderno, eu acho que eu gosto de menina. E eu não contei para ninguém, só escrevi isso e eu arranquei a folha do caderno e joguei fora. E uma colega minha veio e pegou aquele papel que ela me viu escrevendo, eu estava muito triste, eu imagino, e ela leu e veio para cima de mim depois e falou, olha, isso aqui é mentira, você não é assim. Você não é assim. E eu falei, pô, eu acho que eu sou. E eu segurei essa informação, segurei e não pensei nisso, não me interessei por mais ninguém, até mais ou menos os meus 15 anos. Essa mesma amiga minha, depois foi para uma escola, eu morava em Mauá, e lá era muito mais interiorano do que os outros lugares do ABC Paulista, né? E ela foi para Santo André, que era um lugar um pouco mais evoluído em questão de passeios, de shows. A galera de lá já era um pouco mais legal até do que do de Mauá. E ela começou a ficar com uma menina na escola. E a mãe dela descobriu. Quando a mãe dela descobriu, ela linkou imediatamente que tinha sido uma influência minha. Porque nós éramos
melhores amigas desde os 8 anos de idade. Então, com 15, ela me falou, eu acho que eu tô gostando de uma menina. Eu falei, legal, bom pra você. Eu não tinha nenhuma possibilidade de conhecer alguém em Mauá na escola, naquela época. Se tinha alguma menina que era lésbica, era aquelas que jogavam bola, que era repetente, que o pessoal sempre apontava e falava, aquela ali é sapatão, aquela ali é sapatão. Mas não tinha nenhuma referência, sem ser pejorativa, para eu me comparar ou querer ser igual. E a mãe dela, descobrindo isso, porque ela escreveu em algum diário, alguma coisa assim, ela proibiu da gente se falar. Minha colega me ligou chorando, falando, poxa, minha mãe descobriu que eu fiquei com uma menina e ela não quer mais que eu fale com você, me proibiu de um monte de coisa e ela acha que é culpa sua. E aí eu fiquei triste, e aí minha mãe me pegou muito para baixo, né, chateada com essa situação, e eu contei. Então, com 15 anos eu me assumi para minha mãe. Eu disse, olha, a mãe da minha amiga, ela acha que ela tá ficando com uma menina porque eu influenciei. E aí ela falou assim, tá, mas não tem problema, a gente sabe que não é assim. Eu falei, não, mãe, eu acho que eu sou assim. Eu acho que eu sou assim também. Aí ela falou, mas você não tem que ser assim porque sua amiga é. Eu falei, não, eu não sou assim porque ela é, eu sou assim porque eu sou. E se a senhora quiser que eu vá embora de casa, eu vou. Aí ela me disse, não, você não precisa fazer isso, para com isso, besteira, só não conta pro seu pai nem pro seu irmão, que eles vão ficar muito bravos e tal. E ali começa aquela poda, né? A gente vive sempre à margem do que deveria ser exposto. Eu sempre falo que sair do armário é uma questão constante. Eu tenho problemas em começar novos trabalhos, em começar cursos e coisas do tipo, que vão ter pessoas em volta de mim que vão ficar me perguntando e aí, você namora, mas sempre querendo saber se é menino ou se é menina. Eu quis cortar meu cabelo desde sempre. Desde que eu acho que eu tenho 15, eu quis cortar meu cabelo, mas eu só fui cortar quando eu tinha 20. Eu demorei muito para ter coragem de fazer as coisas e a insegurança ela é muito grande para mim, porque eu não lido muito bem com julgamento, com olhares. Eu tenho uma dificuldade muito grande com pessoas que me olham e fazem uma cara de reprovação instantânea, porque é o olhar que meu pai tem. E eu sempre digo que isso atrapalha bastante. E a questão de sair do armário, tão falada, a gente sai todos os dias. Todos os dias. Eu já tive entrevistas de emprego em que depois, com o cabelo já curto, eu me visto com roupas masculinas já há muito tempo, eu não sei, mas não compro mais roupas no departamento feminino, calça justa, não uso roupas muito largas, mas não uso roupas femininas. Se vocês me vissem na rua, iam perceber que eu tenho uma roupa um pouco parece um menininho, dentro do que se enquadra o que seria um menino. E numa entrevista de emprego, bem arrumada e tudo mais, dentro do padrão que eu consideraria estar arrumada, a pessoa chegou a me falar, olha, a equipe aqui da empresa, ela é predominantemente feminina, e aqui é um lugar de muito respeito. Aqui é um lugar em que a gente é muito respeitador um com o outro, tá bom? Como se estivesse me dizendo não seja desrespeitosa, não passe de algum limite. E eu não soube nem o que responder. Eu falei, ok, tá bom, bacana. É o que se espera. E é uma situação que me deixa desolada. Eu sou casada agora há três anos, mais ou menos, e eu sinto a insegurança de andar na rua, de mão dada. Eu não lido muito bem com olhares de reprovação. Eu tenho o hábito de, se eu passo em lugares que tem filas de pessoas, corredor de pessoas, assim, eu geralmente olho para baixo, eu não gosto de encarar, assim. E isso tudo são cicatrizes de momentos em que eu passei que eu me senti julgada só pelo olhar. O professor Valme de vocês, ele foi meu psicólogo num período, há uns 4, 5 anos atrás, e ele falava muito sobre isso. Ele dizia, às vezes a pessoa te admira, ela tá te olhando, tá se vendo, tá com alguma questão de que vê em você uma atitude que ela não tem, e na minha cabeça é só julgamento. Isso atrapalha a minha vida em questões profissionais. Se eu penso em trabalhar um dia no futuro sendo professora, eu penso, pô, se eu tiver que começar com crianças, talvez os pais não queiram que eu tenha contato.
Talvez isso venha do meu pai, da forma como ele pensa. Eu vejo o julgamento em muitas coisas que acontecem em jornais e tudo mais. E essa questão é uma questão que me assombra bastante e me atrapalha muito. Bruno, Tá bom. quando o assunto é diversidade e inclusão no ambiente de trabalho, temos muito a contribuir, não é? Nos conte mais sobre isso. Boa noite, né, todos. Agradeço aí o convite. Eu sou o Bruno, eu ajudo empresas a desenvolver e implementar culturas inclusivas, então trabalho com agilidade e também com temas relacionados a DIS, né, que é diversidade, inclusão e senso de pertencimento dentro das organizações. Quando a gente fala um pouco de diversidade, né, eu não sei se todo mundo aqui entende um pouco do tema, mas diversidade é tudo aquilo que torna uma pessoa única, né? Então, o corte de cabelo, a cor do cabelo, se a pessoa é canhota, se a pessoa é destra, se é introvertida, extrovertida, isso é diversidade, né? São atributos visíveis ou não. Quando a gente fala de inclusão, aí a gente está falando de integrar a pessoa de uma forma mais justa e respeitosa dentro de algum lugar, né? Então eu falo aí de igualdade salarial, dos vieses inconscientes, né? E as pessoas dentro de uma organização, a gente vê muito isso, as pessoas elas querem se sentir pertencentes, né, a algum grupo. Então tem que ter muita segurança psicológica dentro da organização. Eu trabalho muito com o pessoal de gente e gestão, né? Dentro da organização que eu trabalho hoje, eu estou responsável pelo pilar de pessoas, então eu estou muito ligado ao pessoal do RH, né? Eu sei que muitos futuros psicólogos aí vão cair para essa área, né? Então já indico aí fazer alguns cursos de diversidade e inclusão, porque hoje é extremamente importante, né, a pessoa do RH ter esse conhecimento, até para saber conduzir uma entrevista, saber conduzir ali dentro da organização alguns temas como a segurança psicológica, né, que é muito importante hoje. Então, hoje a gente precisa se sentir único, né, se sentir aceito, né, dentro da organização, independente da minha identidade, né, e isso chama senso de pertencimento. Eu quero me sentir pertencente àquilo. Não adianta você é, chamar a pessoa para convidar a pessoa. Tem uma frase, né, de Verna Myers que ela fala que não adianta você convidar para festa, mas não chamar para dançar, entendeu? Você está convidando para festa, mas não está chamando para dançar, então você não está incluindo a pessoa, você só está sendo diverso e falando, hoje eu sou diverso, né? A gente tem que pensar também muito no nosso funcionário, se ele teve esse sentimento de pertencimento. Então, eu, eu convido vocês a refletir um pouquinho em que momento você sentiu falta de pertencimento na sua vida, que você não se sentiu pertencente àquele lugar, ou seja lá onde você esteve, né? Porque é através desses atos de pertencimento que a gente cria a inclusão dentro do ambiente, dentro da organização, né? E como que a gente faz isso com as pessoas ali dentro? A gente pode convidar as pessoas a contarem histórias, né? Então, eu vou trazer uma história aqui que eu passei em uma organização, né? Eu sou um homem trans, né? Então, assim, eu fiz a transição de gênero dentro dessa organização. E é uma organização que, no mercado, ela é top zero, assim, eu sou diverso, né? Eu sou a favor da diversidade. É, na teoria, né? Porque na prática, não. Na prática, eu fui impedido de usar o banheiro dentro da organização, né? Então, isso. Cadê o senso de pertencimento ali dentro? Foi a partir daí desse ponto que eu me vi assim e falei: isso não é para mim, né? Eu tenho que mudar a minha vida. É, por N outros motivos, eu acabei indo para agilidade, né? E dentro da agilidade, eu encontrei essa oportunidade de ajudar empresas a incluir pessoas
a trazer a diversidade, a trazer o senso de pertencimento e a inclusão dentro do ambiente organizacional e ajudar aí o mundo a ser um pouco melhor, né? Um pouquinho que cada um faz. A gente pode criar esses momentos, né, para os funcionários através de compartilhamentos de histórias de pertencimento. Quando eu contei essa história, muitos de vocês se colocaram no meu lugar. Falaram, putz, o cara não podia usar o banheiro. O que que você faz no banheiro? Você vai fazer sua necessidade, né? Na sua casa, você tem banheiro feminino e banheiro masculino? Não tem. Você tem um banheiro, dois, né? Enfim. Mas você tem um banheiro, a pessoa vai na sua casa, ela pergunta, onde que é o banheiro feminino? Onde que é o banheiro masculino? Não. Ela vai usar o banheiro, né? E qual que é o problema de você usar o banheiro, né? E com isso, assim, eu levei essa história dentro dessa organização, eu levei essa história a fundo, né? Porque eu nunca fui um cara que abaixa a cabeça, eu sou bem pelo contrário, né? Eu não abaixo a cabeça para muita coisa. Então eu levei isso até o head, a head, né, de recursos humanos da organização responsável Latam, né? E ela criou um banheiro unissex dentro da empresa, entendeu? E por minha causa. Então criou um banheiro. Ela perguntou onde você se sentiria mais confortável. E aí eu falei, num banheiro unissex. Então ela ligou na hora para a pessoa do Facilities, falou: a partir de hoje o banheiro aí atrás, não sei aonde, vai ser unissex. Compra a plaquinha e coloca. A partir daí, todos os andares tinham um banheiro unissex. E as outras empresas que a gente comprou, né? Na época a empresa comprou, tinham somente banheiros unissex, não eram mais banheiros separados. Então, a partir dessa minha história, eu mostrei que o senso de pertencimento ali foi muito forte, né? E a minha liderança viu isso, promoveu esse senso de pertencimento. Então, isso é uma coisa que a gente precisa passar, né? E vocês, como futuros psicólogos e quem for aderir a essa área de empresa, né, empresarial, são os disseminadores, né? Vão plantar essa sementinha para ajudar a criar um ambiente organizacional melhor, para não acontecer isso que aconteceu com a nossa colega Aline, né? Que foi numa entrevista, passou por isso, né? A gente tem que começar a trazer isso já desde essa parte de recrutamento e seleção, né? E como que a gente cria esse senso de pertencimento na cultura organizacional, né? A gente tem que entender que as novas gerações que vêm atuando, né, as pessoas mais novas, de 20 e poucos anos aí, eles analisam muito a cultura da empresa e a experiência do funcionário. Então, você tem que dizer para a pessoa o porquê que ela foi escolhida, né? Explicar o que ela traz de diferente, o que ela adiciona dentro da organização, né? É, treinar os gerentes, eliminar os vieses, né? Porque a gente tem muitos vieses inconscientes, né? A gente acaba tendo uns pensamentos sem querer, né? Ou sem querer, né? Que não é muito sem querer assim. Mas a gente precisa treinar isso, né? Evoluir com feedback, escutar o funcionário, tá ali do lado da pessoa, compartilhar a história, né? Encorajar os funcionários e principalmente se colocar no lugar do outro, né? Trabalhar muito a empatia, que é uma coisa que acredito que falta um pouco aí no mundo, né? Então, eu, eu digo que tem duas coisas que ajudam muito a gente no ambiente organizacional, né? Empatia e a compaixão, né? Porque a compaixão ela é a base, é ela que está ali no senso do pertencimento e ela vai gerar um ambiente saudável e a gestão dessas pessoas, né? E o líder ali ele vai ter como ele gerir melhor essas pessoas, né? A gente também eu como um agilista, né, a gente promove muita gratidão pessoal e profissional dentro das equipes, então eu sempre enalteço aí as qualidades do meu time, né, a gente evita muito essa coisa de hierarquia, né, quando a gente trabalha com agilidade, a gente não tem uma hierarquia, então a gente não tem gerente, supervisor, não, todo mundo ali é dono,
Então tem o senso de dono, né, que também ajuda na diversidade e na inclusão dentro das pessoas, dentro da organização, né. Eu, assim, quis trazer um pouquinho disso tudo, né, acho que é um pedido, né, aqui, como um cara que trabalha com RH, né, para que tenham mais profissionais de mente aberta nessa área, porque é o início de tudo, né? Se o profissional tá ali, ele mostra como que é a empresa, como que é a cultura, tanto para os líderes, né, quanto para quem está entrando, a gente acaba sentindo incluído ali dentro, né? Não adianta só pôr no papel que a empresa faço parte do fórum LGBTQI+, mais não sei o que lá. Não adianta, né? Você tem que ter isso na prática. Agora eu vou fazer uma pergunta, começar com umas perguntas, que as perguntas estão maravilhosas. A primeira pergunta é a seguinte: quando se diz que a pessoa transiciona e nessa transição a pessoa quer modificar a linguagem, isso é com a relação de modificação do pronome ou tem a ver também como mulheres falam ou homens falam? É interessante porque eu acho que essa sua pergunta ela faz a gente se esforçar um pouco mais para entender o que é linguagem no recorte que eu fiz aqui na apresentação, né? Eu não estou falando da linguagem enquanto assim a estrutura da linguagem, pronome usado para mulher ou para homem, mas a linguagem no sentido de como a pessoa ela foi constituída psiquicamente, ela foi inscrita no campo do desejo e do sentimento de existência. Então, quando a pessoa quer transicionar, não é que ela quer mudar isso, ao contrário, ela quer assumir o que é a verdade dela, né? Por mais que ela tenha nascido com um corpo fenotipicamente falando de mulher, mas ela foi inscrita num contexto de relações, ela foi sexualizada nas interações, no modo como ela foi constituída no campo da linguagem, como homem. E ela vai se dar conta disso pouco a pouco, sobretudo a partir da puberdade, da entrada na adolescência, é que isso fica impossível de ser negado, porque aí ela se sente um menino, sempre jogou bola com os meninos, sempre existiu como menino, ninguém questionou isso, podia ficar só de calçãozinho brincando com os meninos, aí de repente aparece o broto mamário, cresce os seios, e ela vai ter que, a cultura, né, a fala da Aline mostra muito isso, né, como que a cultura determina o que é de mulher e de homem, né, e as pessoas sofrem, né, porque não é tão simples assim, né, existe N formas de ser e existir, com o desejo e com a identidade de gênero. Por isso que a sigla é QI+, né? Quando chegou no mais, eu acho que chegou num entendimento muito próximo da psicanálise, porque existe muitas possibilidades de ser. Então, quando a pessoa vai transicionar, né, na sua pergunta, não é que ela vai mudar a linguagem, é ao contrário, ela vai assumir que no campo da linguagem ela existe de tal forma que necessariamente não é o que a cultura espera dela, não é o que os pais idealizaram para ela, não é o que a sociedade diz que ela tem que ser porque ela nasceu com vagina ou com pênis, né? Não é que ela vai buscar outra linguagem, ela vai dizer, no campo da linguagem é o campo simbólico, tá? Não é a questão de se é pronome masculino ou feminino, da estrutura, né, gramatical da linguagem, não. É linguagem no sentido de como é que eu sou tomado simbolicamente na minha existência, como eu me sinto, como eu desejo, entendeu? Então, ao transicionar, seja por procedimentos cirúrgicos, intervenções no campo da medicina, ou numa afirmação de um estilo simbólico de existir, né? A Aline falava, aos poucos eu fui me organizando no meu modo de me vestir, as peças que eu comprava, ela está fazendo uma afirmação de uma linguagem que diz dela, a linguagem que eu estou falando aqui é isso, o tipo de calça, o tipo de camiseta, o tipo do corte de cabelo,
né? Isso que é linguagem, tá? Não é a questão de que ela vai... também vai entrar essas questões, né? Assim, olha, vou preferir que me chame com pronome masculino, né? Eu, no caso das pessoas trans, eu não vou querer mais esse nome, meu nome é tal, né? Tudo isso é no campo da linguagem também. Não sei se... Tem uma pergunta diretamente para você, Bruno, que é assim, na sua opinião, quais seriam as competências comportamentais a desenvolver nas lideranças para que haja reais mudanças a respeito da diversidade nas empresas? Bom, ao meu ver, a gente precisa desenvolver a escuta ativa, né? O líder, ele tem que escutar mais do que falar. Ele precisa desenvolver a comunicação não violenta. Então, eu não posso me comunicar de forma violenta com o meu funcionário, né? Ele também tem que ter um pouco de agilidade, né? Então, ele precisa conhecer a questão ágil, né? Que hoje a gente tem aí cerca de 60% das empresas brasileiras trabalhando com agilidade. Se a gente sair do Brasil, cerca mundial, aí, contando Europa e Estados Unidos, né, que são o nosso nicho maior, a gente já tem 90%, né, de empresas trabalhando com ágil. Então, o ágil, ele vai trazer motivação, engajamento, de times, de equipe. Então, ele vai saber como falar com o funcionário, de qual forma, né. A gente também precisa ter um pouco de conhecimento, né, da diversidade e inclusão. Então, eu acho que um skill muito importante para um líder o que é diversidade, o que é inclusão. E isso eu não falo só de LGBTQIA+, né, porque quando a gente fala de, a minha empresa é diversidade, tem uma pesquisa de diversidade, as pessoas pensam só no LGBTQIA+, mas não é só isso, né? A gente tem diversidade de gênero, a gente tem diversidade racial, a gente tem o PCD, né? Então, isso envolve todo esse ponto, né? Acho que esses são os principais skills e competências que um líder deveria ter para saber liderar, além do Management 3.0, que é uma forma de gestão de pessoas, né? De um cara que é sensacional, que eu sou fã número 1 desse cara, Jürgen Apelo, ele chama. Ele é o criador do management. O management é uma forma de gestão onde não existe aquele cara, o chefe, né? É um chefe. Não, existe o líder servidor, que é o cara que vai servir a equipe, vai ajudar a chegar lá, vai remar junto com a equipe, né? Então, acho que esses são os principais competências, no meu ver, assim, na minha experiência profissional. Sobre a não binaridade. Vejo que tem poucas falas sobre essas identidades não binárias. Acha que futuramente irá ter mais força? O que acha do porquê a linguagem neutra é vista com um grande preconceito? Eu não sou uma grande entendedora da sigla completa. Eu já me questionei e me questiono muito a respeito da transexualidade a meu respeito, né? Tem até nos episódios do podcast eu até falo que eu flerto bastante com a questão da transexualidade. Quando o Dr. Marcos ele fala dessa questão do corpo se desenvolvendo, eu nunca me entendi quando era pequenininha. Eu sabia que eu era uma menina porque eu tinha um nome feminino. Fui criada como uma menina sempre, mas até então eu era a Aline. Eu não gostava de menino nem de menina quando eu era criança. E quando começou a desenvolver seio em mim, eu detestei. Eu me lembro que eu andava curvada, eu usava a camiseta mais solta. Quando eu tive que usar sutiã a primeira vez, foi um inferno. E porque ele aparecia mais ainda. Até hoje eu não gosto. Adoraria tirar, mas, enfim. Eu teria que entrar num outro armário, ter sempre que me explicar de novo. Eu acho que o Bruno tem uma coragem absurda. Eu tenho muita vontade de transicionar, mas é uma questão que eu nunca trabalhei. E poderia passar com um profissional para saber disso melhor. Essa questão de ser não binária, é engraçado que eu sou muito uma questão de educação, eu acho normal, sempre sou muito prestativa. E eu sempre pergunto se alguém está carregando sacola, alguma coisa assim. Eu já, no meu bairro, quando eu morava, né, tinha senhorinhas que eu vi desde pequenininha, então quando estava subindo uma rua, eu perguntava se quer ajuda. E eu já com o cabelo curto, voltando às vezes do trabalho à noite, as pessoas me chamavam, obrigado, rapazinho.
E eu nunca achei isso ruim. Eu nunca corrigi. E esses dias eu fui... Um morador de rua me pediu um cigarro, ansiosa como sou, fumo. Ele me pediu um cigarro, aí ele falou, mano, você pode me arrumar um cigarro, não sei o que. Ele, valeu, cara, e me tratou totalmente no masculino, assim. E eu, não, de nada, cara. Obrigada, é nóis. Então, eu só não adoto um nome social, porque eu realmente sou medrosa. Mas eu acho que se eu fosse a fundo, realmente, eu seria trans. Ou numa linguagem mais nova, eu seria não binária. Eu não me importo. Se me veem como um menino na rua. Eu lembro que eu pensei a respeito dessa questão de ser trans. Um dia que eu vi meu reflexo no trem. Eu estava voltando da faculdade à noite e eu estava com uma blusa. Eu vi o meu reflexo no trem, eu estava de pé. E eu não vi meu seio. Eu tinha chovido, eu estava sem os óculos e eu me vi um menino. No reflexo eu vi um menino. O que seria mais próximo do que eu considero um menino, né? Essa questão é de cada um. E aí eu pensei, caramba, eu seria um menino muito bonito. Eu pensei isso. E isso sempre ficou na minha cabeça desde então. E as questões de corpo e tudo mais, então eu acho que a questão não binária, eu acho que ela é confortável para quem não tem a coragem de talvez fazer uma transição completa como o Bruno fez, que é incrível. Eu acho que é um lugar mais tranquilo. Eu acho que é um afago para quem quer falar, não, tudo bem se você me considerar um menino, eu também me considero, mas se você quiser me considerar como uma menina, também tudo bem. Se para você é mais confortável você me ver e me tratar num pronome feminino. Mas eu não entendo exatamente a fundo o que é ser não binário, tem queer e todas as outras questões, os nomes mesmo a fundo, eu vivo no meu próprio mundinho e tento fumar menos e respirar mais, digamos assim. É um trabalho árduo, né, porque a linguagem é binária, né, e a gente, para se comunicar e a gente se situar, a gente lida com o binarismo em vários aspectos, né? Eu estou em Goiás, tem gente que está em São Paulo, né? Agora é noite, portanto não é dia, a gente se situa imaginariamente no tempo e no espaço de uma forma binária, né? E mesmo assim, quando a Aline dá o exemplo do morador de rua, né, e ela, né, que a chamou né, assim, se referiu a ela como um rapaz, ele está num campo binário, porque ele tirou ela, né, de uma identidade de mulher e a reconheceu numa identidade de homem, né? Então, assim, ainda, né, eu preciso entender mais como que seria o reconhecimento do outro na oposição que a linguagem necessita para que haja comunicação, inclusive a diversidade, né, a diferença, né, de lugar, de espaço, de tempo, no campo do não binarismo. Eu não sou um entendedor para poder dar muito palpite aqui. E a próxima pergunta é diretamente ao nosso profissional Marcos, que eu achei super interessante também. E tô curiosíssima para saber a resposta. É assim, como conduzir e aliviar os comportamentos de um indivíduo homossexual reprimido pelos pais e por si mesmo? Assim, muitas vezes a gente tem um trabalho nessas duas direções. Tem a repressão, né, assim, o preconceito da cultura, dos pais, do outro, e esse mundo está no sujeito também que tá sofrendo, né? Ele carrega isso para onde ele vai, mesmo quando ele não está mais morando com os pais, quando ele não está no mesmo ambiente que ele estava, e às vezes para sair do armário, para se assumir, muitas pessoas mudam, né, de cidade, saem da casa dos pais, mas assim, acaba levando os pais na bagagem, né, assim, e leva, né, a própria Elis Regina cantava, né, que a gente acaba sendo como nossos pais, né, em vários aspectos, né, a gente acaba
acordando e vendo que a gente está falando, pensando e dizendo coisas que a gente nem concorda, mas é por conta disso, né? Por conta do fato de que a gente é inscrito na nossa existência psíquica no campo do outro, dizia Lacan, né? De uma forma que a gente busca se conformar ao que o outro espera da gente, deseja da gente, idealizou para a gente. É por conta disso que a gente sofre muito com essa questão. Então, dá-lhe um trabalho de escuta, né? É preciso ajudar esse sujeito a falar e a se reconhecer na sua fala até que ponto ele ainda está alinhado com o desejo do outro, né? Com a expectativa do outro, com a ordem do outro, né? Com a lei do outro, que ele não vai liquidar isso. Mas ele vai, ao falar, né, num processo de análise ou de psicoterapia, ele vai começar a entender como é que ele vai lidar com isso e vai dar um estilo próprio a isso, um modo de fazer algo com isso, porque não tem como liquidar, mas tem como fazer uma versão própria, né, do que foi, né, o desejo do outro para si, de como ele foi falado, entendido, pensado, desejado pelo outro. Então, é um trabalho que se faz em psicoterapia, em análise, dando lugar de fala, porque ao falar, o sujeito, ele se surpreende com o que ele falou. Ele não pensava. Quando começa uma sessão de análise, de psicoterapia, você fala, então, né, diz aí, né, como dizia o Lacan, fala que vai sair alguma coisa interessante. E, de repente, o sujeito, ele tropeça no campo da linguagem e ele diz, poxa, mas... E tem sujeitos que mimetizam até a fala dos pais, assim, com uma certa raiva, com uma certa ironia, mas isso revela o quanto está dentro, né, de cada um, isso que ele briga, que ele não rejeita, não quer, né, e não acredita que é bom para si, mas quando vê, está repetindo, está vivendo conformado com aquilo. É um trabalho no campo da fala. Entre outras possibilidades, né? Tem gente que vai fazer isso no campo da arte, né? Da escrita, de alguma produção onde o sujeito possa se dar conta da outra cena que o comanda, que é o que a gente chama de inconsciente. Né? Gostaria de saber como orientar sobre o LGBTQIA+, as pessoas idosas que já têm aquele jeito antigo de olhar o mundo. Então, cada caso é um caso, né? Eu conheço pessoas idosas que lidam muito bem com a situação, outras não, é verdade. Eu acho que a gente, né, com o outro, a gente não precisa de ir além daquilo que ele não quer saber nem está perguntando, né? Tem muitos analisandos que perguntam assim, eu só vou ser feliz se eu conseguir falar com meus pais, se eu conseguir ser aceito pelos meus pais. Isso, assim... No meu atendimento com pessoas transexuais e mesmo com pessoas bi ou homossexuais, eu noto que, até no artigo que eu publiquei essa semana sobre transexualidade e adolescência, eu falo disso. É um dos grandes sofrimentos, porque o sujeito ele quer ser reconhecido na sua nomeação, na orientação do seu desejo pelos pais, né? E isso é importante. Mas muitas vezes os pais, eles... não estão, assim, pela cultura, ou então pela idade, eles não dão conta de conversar sobre isso. Mas na relação isso vai acontecendo. Então eu tenho pacientes que falam assim, olha, minha mãe, de 70 anos, nunca quis conversar comigo sobre a minha orientação, nunca perguntou sobre o meu namorado, se é certo ou errado, mas ela começou a arrumar cama de casal para nós na casa dela. Né? Não importa se ela está falando que assume, não assume, que levanta a bandeira A ou B, mas ela acolheu pelo vínculo que se estabeleceu de amor, de empatia, de encontro com o companheiro do filho. Né? Assim, vocês veem que a linguagem não é da ordem do falar, porque às vezes tem pessoas que falam e dizem, olha, eu não tenho nada contra, eu tenho um amigo gay, mas às vezes é um puta preconceituoso, uma puta preconceituosa, e a pessoa
fala, mas não vive, né? E tem gente que não fala, não vai fazer militância, não vai levantar bandeira, mas acolhe verdadeiramente o que o outro é. Né? Então, assim, é muito complexo. A gente vive numa questão que é assim, muito de querer a autorização para sair do armário, né? A autorização do pai, da mãe, né? E é um negócio assim ambivalente, né? Às vezes é preciso sair. Não tem que sentar e conversar e pedir a autorização, mas é um processo que vai se estabelecer. Os pais vão perceber pela sua felicidade com o seu companheiro ou com a sua companheira, não importa se tem 70, se tem 60 anos de idade, e isso vai dar margem, né, vai dar base, suporte para que eles entendam e a partir da sua experiência compreenda o que é a sua homossexualidade, a sua bissexualidade, a sua assexualidade. Cada caso é um caso aí, né? Assim, a gente não tem como a gente se pautar pela história do outro, porque o pai do fulano aceitou e não sei o que, o meu precisa aceitar. Ele vai aceitar do jeito dele, com a cultura dele, com os limites dele. Se ele não aceitar porque não deu conta, porque toca um limite também. Agora, eu não vou viver o que eu sou porque meu pai não dá conta de lidar com isso, também tem que ter uma equação aí, né, a ser feita. Sim, no caso de uma pessoa assumir de um jeito e anos depois se descobrir de outra forma, isso ocorre porque ela se descobriu no campo do desejo de outra forma ou porque a forma que ela estava inserida originalmente no campo do desejo não foi entendido por ela totalmente no início. Como a influência da cultura e de suas vivências sociais entraria nesse processo de se descobrir de uma forma e depois dar conta que, na verdade, você se identifica com outra. Muito bacana, porque ela diz da condição do sujeito, né, que a gente diz em psicanálise que há uma errância do sujeito, né, assim, seria muito ruim se a gente ficasse congelado imaginariamente numa única condição, né, porque o sujeito, ele é errante, e ele está... o Freud disse que o eu, né, ele é feito de camadas, como uma cebola, né, e que essas camadas vão se constituindo pelas identificações que vão se estabelecendo em cada época da vida, do desenvolvimento, dos ciclos de vida, né. Então, assim, eu acho que o sujeito, né, é sempre aquilo que ele é até que se prove o contrário, porque o importante é que ele se sinta numa vida que é bacana, né, que para ele faça sentido. Então, eu acho que não tem essa de dizer, olha, virou gay, desvirou gay, ou então era trans, não é mais trans, não dá para dizer também como é que vai, nessa errância, o que vai se estabelecer. É sempre possível uma afirmação em cada momento da história da pessoa, né? A gente tem muitos casos de pessoas que saem do armário com 50 anos, com 60, tem casos de gente... Eu atendi no ambulatório do Hospital Geral aqui de Goiânia, pessoas que queriam começar a transição com 60 anos de idade. Então, o sujeito pode sempre fazer transição, se afirmar no seu desejo e na sua identidade em qualquer época da vida, e nisso não é leviandade ou não é imaturidade, assim. Pode acontecer que tenha uma patologia, né? A gente vai sempre trabalhar com um diagnóstico diferencial, né? É um processo de demência ou de um estado psiquiátrico que se estabeleceu ali, que fez com que o sujeito se despersonalizasse, ou se perdesse, se confundisse. Muitas vezes não é a errância do sujeito mesmo, é a possibilidade que naquele momento da vida ele teve de se afirmar. E isso não é só na questão da orientação do desejo, pode ser inclusive no campo profissional. É muito comum pessoas que se reorientam
assim, mudam a sua vida totalmente, vão trabalhar, viver e fazer uma coisa totalmente diferente da que sempre fez na segunda metade da vida ou na terceira metade da vida. No curso de medicina, onde eu dou aula na PUC, eu já tive alunos começando medicina com 58 anos de idade, para terminar com 64 anos de idade, né? E aí? Né? Eu acho que o que a ética da psicanálise é o sujeito agir conforme o seu desejo. Né? E o desejo, ele é da ordem da errância. Errância não no sentido pejorativo e negativo, mas de um deslocamento, de um deslizamento que não quer dizer que ele vai encontrar um ponto final. Né? Assim, por isso que é LGBTQI+. Porque sempre há a possibilidade de um deslocamento para uma outra pousada. Né? Agora eu vou passar a palavra para a nossa presidenta, para ela fazer a finalização. Mais uma vez agradeço a participação de todos. Marcos, Bruno, Aline, muito obrigada. Eu só tenho que agradecer, porque vocês não estão acompanhando o chat do WhatsApp, é só elogio. Eu quero mais tempo, poderia ser 3 horas. Aline, tem um recado para você aqui que eu tenho que falar, que é a coisa mais fofa. Quer ver? Eu tenho que pegar ele aqui, porque Aline, você é linda. Né? Quer ver? Peraí, eu tenho que falar isso, porque é muito fofo. Aline, você é linda, se sinta admirada. Né? Então, é isso. A força que vocês mostraram para nós, com as palavras que vocês colocaram, é muito grande. E a gente também tem que estar do lado de vocês, todos nós, porque é como se a gente também sentisse cada situação que vocês viveram, vocês conseguiram passar isso para nós. Então, assim, com imensa satisfação que a gente agradece, a gente vai finalizar o projeto. Bruno, você recebeu muitos elogios. Professor, então, professor, o psicólogo e o psiquiatra, teve mais de perguntas aqui que a gente não conseguiu fazer por conta do nosso tempo. Ah, que pena, né? A gente fica limitado. Fica período, senão a gente ia ficar aqui até um bom meia-noite, eu acho que seria o horário ideal. E muito obrigada, de verdade, a gente está aqui com vocês. Eu tenho que agradecer, são mais de 100 alunos e colegas aí dentro dessa sala, reuni 100 pessoas numa quinta-feira à noite, então são pessoas que estão realmente interessadas. Parabéns para vocês que estão aqui com a gente. A Liga vai continuar fazendo mais projetos assim, nós já temos uma próxima palestra. Então sigam a Liga lá no nosso Instagram, que a gente vai trazer mais temas como esses para a gente estar fazendo esse bate-papo, tá? E vocês estão convidados, de verdade, sempre a participar conosco, fazer pergunta e estar ali com a gente. Foi maravilhoso, a gente só tem que agradecer. Aline, mais um recado para você. O Valme te mandou um beijo, um abraço forte. Seu psicólogo que estava aqui na sala, e ele falou que você é maravilhosa, que te adora. Então, assim, vocês são muito queridos, né? E sintam, recebam isso de verdade, porque o que vocês passaram é uma coisa assim muito gratificante. Vocês merecem receber isso, tá? Parabéns por toda a exposição que vocês colocaram aqui para nós, por toda a fala. E eu acho que ficou como uma lição muito grande para nós, que a gente vai levar para a vida. E a gente agradece, gente. Eu não queria ir embora, não, mas a gente tem que ir. Obrigada, de verdade. E para finalizar, Bruno, Aline, Marcos, vocês querem falar alguma coisa? Querem deixar uma palavra, um pensamento? Porque o Marcos gosta de deixar a gente pensando. Quer deixar uma coisa aí para a gente, para finalizar essa noite? Já que eu estou com a palavra, vou finalizar. Assim, eu parabenizo, né, adorei, né, assim, as perguntas, escutar Bruno e Aline, e acho que esses momentos precisam ser sustentados sempre, né, assim, existe hoje em dia uma necessidade imensa de espaços para esse tipo de conversa. Na academia, eu vejo na PUC, onde eu dou aula, essa questão ela está efervescente, né? As ligas de sexualidade, de psicologia, os eventos, as necessidades de abrir espaço de circulação para esse tipo de discussão assim, gritante. Então, parabéns, e estou à disposição para quando tiver necessidade de outras conversas assim, ou de apresentar colegas que possam contribuir.
Se sinta convidado sempre. E seu contato já está aqui, ó. A gente vai ficar sempre que puder aí. Se você puder participar, será sempre bem-vindo. Aline? Tá com o microfone mudo, Aline. Tá que nem eu hoje. Olha eu imitando a Fernanda aí, ó. Eu só tenho a agradecer a vocês, todo o espaço que é dado para a gente falar é muito legal, para quem não conhece essa vivência, ter esse contato é ótimo, e para quem conhece e consegue se identificar nas experiências e ter respostas que o psicólogo passa, é muito legal. Saber que isso não existia há um pouquíssimo tempo atrás, isso não existia, e hoje em dia está tão amplo esse assunto, essa pauta. Eu me sinto muito feliz pelo convite. Muito obrigada. E pode contar comigo sempre, galera. Obrigada eu. Bruno? Obrigada. Seu lindo. Eu queria agradecer também a oportunidade, né, de trazer um tema importante para todo mundo. Também, assim, estou disponível para quem tiver dúvida, pergunta. Aline, se você quiser conversar, tamo junto. Não se sinta sozinha e não deixa de ser quem você é, porque eu fiquei 5 anos em terapia para descobrir quem era o Bruno. E então, acho que é uma coisa que, se eu pudesse ter voltado lá atrás, eu já tinha, né, para todo mundo, e eu sou eu e já era, entendeu? Então não deixe de ser quem você é, que é o mais importante, a vida é uma só, né? Então, sim, seja você. É isso aí. Gente, muito obrigada. Por mim, eu ficava aqui muito mais tempo com vocês. Finalizamos. Passamos 1 minuto, mas não é nada. Mas eu quero agradecer imensamente. Quero agradecer a Vivi por ter me deixado como mediadora. Foi um prazer, tá? Desculpa as falhas, o nervosismo é normal. Mas estamos aí, eu quero agradecer também, viu, gente? Muito obrigada pela participação de todos.